Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal, quinta-feira, pós última rodada da fase de grupos da Champions. Já tem vídeo no canal falando especificamente sobre Dortmund 1, PSG 1, partida que fiz cobertura, que classificou os dois, né? O Dortmund já classificado, o PSG classificando na última oportunidade que teve. Então, para quem quiser assistir esse vídeo, já tá no canal. Para quem quiser continuar por aqui, vamos falar sobre os grupos, o pote 1 e o pote 2, os times classificados, um pouquinho aqui do que eu vejo como os mais complicados, os mais acessíveis, quem decepcionou, enfim, um apanhado aqui da fase de grupos, e vou revelar já no fim aqui do vídeo, que eu espero que seja rápido, quem eu acertei e quem eu errei na fase de grupos que iria passar. Vou colocar aqui, e espero que fique bonitinho para vocês lerem, os potes do sorteio. Peço que você curta esse vídeo, não esquece, deixa já o like, vem você aí que tá fazendo outra coisa, que tá longe do celular, que tá longe do tablet, vai lá, deixa o seu like, não esquece, se inscreve no canal para mais gente chegar por aqui. E claro, deixa nos comentários qual é o confronto que você quer assistir, pode ser o que você gostaria de ver, pode ser o confronto que você não quer, o confronto, sei lá, mais difícil, enfim, deixa aqui seus comentários porque lerei todos eles. E na segunda-feira, a partir de 7h30 da manhã, tem sorteio, horário do Brasil, tá? Horário de Brasília, a gente transmite na TNT, então é especial, é sorteio e define já os confrontos das oitavas de final, lembrando que para as quartas de final, a gente tem outro sorteio, aí sim um sorteio que já faz o chaveamento das quartas, semis até a final, né? Então, nesse momento, um sorteio apenas para as oitavas de final. Vou colocar aí na tela para vocês. No pote 1, a gente tem os primeiros colocados, lembrando que os primeiros colocados decidem as oitavas de final em casa, então jogam a primeira partida fora de casa e depois jogam o jogo final decisivo, jogo de volta, em casa. Bayern de Munique, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcelona. Esses são os times do pote 1. No pote 2, a gente tem o Copenhagen, o PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Leipzig e Porto. A primeira coisa que a gente tem os 4 espanhóis se classificando na primeira colocação, então mostrando neste primeiro momento uma confirmação do campeonato do futebol espanhol, né? Com Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Barcelona. E curiosamente, a gente tem Real Sociedad e Atlético de Madrid jogando muito bem, né? Dois times que não só classificaram, passaram na primeira colocação, mas que tem um futebol muito interessante. Em especial, a gente tem a Real Sociedad, que a Real Sociedad é mais novidade pra gente, né, nesse momento, mas o Atlético de Madrid, em termos de forma de jogar, em termos do que está apresentando em campo, é uma grandíssima novidade, um dos melhores times dessa primeira parte da temporada, confirmando então a classificação, os 4 espanhóis e a curiosidade de que os 3 italianos classificados estão no pote 2. E o que a gente não pode ter nesse sorteio ainda? Quais são os bloqueios, né? A gente não pode ter times do mesmo país, então o Bayern de Munique no pote 1 não pode, por exemplo, enfrentar o Leipzig. No pote 2, o Borussia Dortmund também não pode enfrentar o Leipzig. E quem mais? São esses, hein? Os alemães são os times que estão fazendo bloqueio, além dos times que já se enfrentaram, que estavam na primeira fase, né? Na fase de grupos. Então, por exemplo, a Inter não pode enfrentar a Real Sociedad, porque eles estavam no mesmo grupo. O PSG não pode enfrentar o Dortmund, porque estavam no mesmo grupo. E por aí vai. Só que a gente não tem bloqueios praticamente de países, com exceção da Alemanha. O que coloca uma possibilidade muito grande da gente ter um espanhol enfrentando um italiano nas oitavas de final, já que temos 4 espanhóis no pote 1 e 3 italianos no pote 2.
Vamos tentar fazer aqui rapidamente quais são as equipes mais complicadas desse pote 1. Para mim, o time mais complicado desse pote 1 é o Manchester City. Na segunda colocação, eu vou colocar o Real Madrid. Na terceira colocação, o Arsenal. Depois, o Atlético de Madrid. Depois, o Bayern de Munique. Eu sei que o Bayern de Munique é um bicho-papão. Não estou menosprezando o Bayern de Munique de jeito nenhum. Mas é um time... Tem umas coisas meio estranhas aí. Tem umas coisas... Assim, não é uma temporada tão consistente, assim, do Bayern de Munique. Acho que a diferença... Por exemplo, eu acho que o Atlético de Madrid está jogando melhor do que o Real Madrid nesse momento. Talvez seja um futebol que tem uma consistência um pouco mais real nesse início, por conta também de não ter tantas lesões como o Real tem. E lembro, gente, é um mundo até fevereiro. Os jogos só acontecem a partir do dia 12 de fevereiro, se eu não me engano. 12, 13, acho que é isso. Então, se não for 12, 13, é 13, 14. Mas, enfim, já não é iniciozinho de fevereiro. Então, tem um mundo até lá. Mas estou mais ou menos por aí. Então, fui de Bayern de Munique. Depois do Bayern de Munique, aí eu coloco, pelo que tá jogando, Real Sociedad. Depois, Barcelona. E, por fim, Borussia Dortmund. O pessoal vai cair aqui de novo nos comentários, porque é verdade, eu menosprezei o Borussia Dortmund na fase de grupos. Eu não achei que fosse se classificar no grupo da morte. Já vou passar aqui a limpo os meus pitacos, os meus palpites. Mas ainda assim, se eu tiver que escolher nas oitavas de final entre enfrentar o Real Madrid ou o Borussia Dortmund, eu vou preferir o Borussia Dortmund. Entre o Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund. Entre o Arsenal, o próprio Bayern, vou continuar escolhendo o Borussia Dortmund. Manchester City ou Borussia Dortmund? Quem você escolhe para enfrentar? Eu escolho o Borussia Dortmund. Significa que o Borussia Dortmund não pode vencer? Óbvio que não. Até porque a gente tem no pote 2 muitas equipes fragilizadas, muitas equipes que não ainda mostraram realmente o que podem, né? Vamos ver em fevereiro. No pote 2, para mim, a equipe mais complicada do pote 2 é a Inter. Para mim, a Inter é uma decepção para mim na fase de grupos, porque eu acho que essa Inter tinha que ter confirmado a primeira colocação. É verdade que deu uma prioridade para o campeonato italiano, deixou muito claro que a primeira colocação não era a prioridade. A Inter, por exemplo, diferente de outros times que brigaram pela primeira colocação, que fizeram disso uma prioridade, não fez a primeira colocação como uma prioridade. Então, para mim, é uma decepção nesse sentido. É uma escolha, mas ainda assim, para mim, é uma decepção. Poderia também ter colocado como prioridade e não ter conseguido. Mas, enfim, depois da Inter, eu ainda acho que o PSG é um time complicadíssimo. Eu coloco na segunda colocação. Tem individualidade. O Luiz Henrique falou na coletiva ontem, pós-jogo, que ele acredita que esse PSG vai estar muito melhor em fevereiro. E eu tenho a tendência a concordar com ele. Eu acho que pelo estilo de jogo do PSG, pelo trabalho que ele está fazendo, pelas modificações que ele fez, é uma tendência que esse PSG melhore, se torne mais coletivo, se torne mais competitivo de forma no nível europeu. Então, eu acho que o PSG vai entrar como o segundo mais complicado a se enfrentar, atrás da Inter, que para mim, ainda que seja uma Inter que ficou com a segunda colocação, é uma Inter muito madura, é uma Inter que tem jogadores em grandíssima fase, o Lautaro Martinez, o Thuram, o Di Marco, é uma Inter muito competitiva, que ainda tem todo o cinismo da Inter passada, da temporada passada, mas que tem ainda mais talento, tem ainda mais qualidade, tem mais inspiração nessa temporada. Então, para mim, a Inter é a mais complicada. Pode ser que lá em fevereiro bate na madeira, a mesa de madeira, o Thuram machuque, a Inter, sei lá, tem uma sequência bizarra no italiano, enfim, pode ser. Mas hoje, repito,
Vou na ordem, então. Inter, PSG, Napoli. Também acho que o Napoli vai evoluir. Leipzig, Porto, Lazio, PSV e Copenhagen. Talvez Copenhagen e PSG. São os meus dois lanterninhas aí, as equipes mais acessíveis nas oitavas de final. Lembrando que acessível não significa que vai perder. Porque, vou lembrar para vocês, toda Champions tem uma surpresa. Então, não sabemos ainda qual que é a surpresa dessa temporada. Pode ser a Real Sociedad, que já classificou em primeiro. Pode ser o Copenhagen, que está jogando bem, apesar de não ser um time com grandes estrelas, com grande orçamento, com grande zum. Mas, por exemplo, será que um Copenhagen não pode surpreender um Borussia Dortmund? Uma Real Sociedad? Pode, não sei, vamos ver. Mas, repito, sempre tem uma surpresa, gente, sempre tem. Pelo menos nas quartas a gente vai ter uma surpresa, então fiquem de olho por aí. E agora, pra gente passar aqui os meus pitacos, vou colocar na tela também todo mundo que eu disse que ia classificar e o que, na verdade, classificou, né? Lembrando, pra você que tá aí até agora, que o like tá aqui embaixo. Então é só deixar o like, não esquece se você tá aí agora. E se ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, porque assim você recebe, inclusive, notificação, tem sininho aqui embaixo, de próximos vídeos. Teremos vídeo no final de semana de destaques do final de semana. Na segunda tem vídeo pós-sorteio, então é bom pra gente falar dos sorteios dos italianos e também do PSG, que, na minha opinião, vai pegar uma porrada pela frente. E na terça ou na quarta tem vídeo do Bolonha, que vocês pediram muito, então vai ter vídeo. Então vamos lá, no grupo A eu disse que classificava o Bayern de Munique e o Manchester United, e o Manchester United fez essa vergonha de não passar, então 50% de acerto aí no grupo A. Acertei inclusive quem classificava na primeira colocação, mas o segundo colocado deste grupo foi o PSV ou o Copenhagen. Enfim, perdi agora de quem que era o grupo, mas errei o segundo colocado. No grupo B, Arsenal e PSV, não, então aí acertei o PSV, foi Copenhagen, né, no grupo A, no caso. Arsenal e PSV, cravei. Grupo C, Real Madrid e Napoli, cravei. Grupo D, Inter e... Não, tô lendo da Tati, gente, desculpa, tô com as imagens erradas aqui. Grupo B, mas tá certo, Arsenal e PSV, cravei. Real Madrid e Napoli, cravei. Inter e Real Sociedad no grupo D, cravei. Errei a ordem, mas cravei os classificados. No grupo E, Atlético de Madrid e Lazio, cravei. No grupo F, grupo da morte, eu coloquei PSG e Milan. Foi Dortmund e PSG, então errei aí. Grupo G, coloquei o City e o Leipzig, então cravei também. E no grupo H, Barcelona e Porto, cravei também. Resumindo, errei um grupo, o grupo F. Não, desculpa, o grupo A e o grupo F. Errei um time de 2 grupos e errei uma ordem em um grupo. Acho que fui bem. Acho que fui bem. E vocês? Contem pra mim aqui como vocês foram, o que é que vocês se surpreenderam aí, o que não se surpreenderam. E quero aqui, mais uma vez, nos comentários, qual confronto você quer ver nas oitavas de final, em especial dos italianos e do PSG. É isso, gente. A gente volta no final de semana com os destaques positivos, clareou e apagou da rodada. E segunda tem sorteio na TNT a partir de 7h30 da manhã, horário do Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.